Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa, e dessa vez a quarta e penúltima aula do livro do Apocalipse. Nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, toda aquela significação do Apocalipse, e vimos principalmente a ideia da carta às igrejas. E a carta às igrejas a gente deu a entender, pelo menos assim, quis fazer essa reflexão, de que a carta era direcionada para a igreja histórica e ao mesmo tempo projetada para o futuro. Ou seja, chegamos à conclusão de que em todo o tempo da Igreja de Cristo existia o comportamento humano de fé, que ora nos comportávamos enquanto igreja como Éfeso, ora como Esmirna, ora como Tiatira e assim sucessivamente. O que nós queremos mostrar a partir de agora, a partir então do capítulo 4, na verdade é algo diferenciado. É um discernimento que nós vamos trabalhar para vocês terem uma compreensão de uma interpretação do Apocalipse. A proposta, então, é trazer para a ideia de que o Apocalipse, na verdade, é o grande palco da história humana, ou seja, o que o Senhor faz em relação a João, quando ele começa a revelar, ele está abrindo, então, essas cortinas do palco da história humana. Ou seja, o Senhor está, através do Apocalipse, revelando para João como seria o comportamento humano, como seria conduzida a civilização humana dali para frente. Então a mensagem do Apocalipse ela é futurística para João. Para nós, ela pode até representar um momento presente, mas em dados momentos ela realmente vai nos projetar para o futuro. Mas ao final desse estudo, mais ao final, nos últimos capítulos, a gente vê que é uma realidade que se projeta além de João e que se projeta além de nós. Então veja que interessante é o Apocalipse. Ele revela para João como é o comportamento da civilização humana, como é a história humana depois de João, com todos os acontecimentos, com todo o sistema, e nós vamos trabalhar isso daqui para frente. E para nós, então, nos alcança como uma realidade presente, como algo que nós já estamos vivendo, porém, algo que também, num dado momento, vai além de nós. É bem interessante estar fixado nessa ideia, de que, a partir do capítulo 4, nós temos algo futurístico para João, algo que nós estamos vivendo, então é presente para nós e presente para quem já passou, depois de João, obviamente, e ao mesmo tempo acontece aquele tempo em que nós vamos fazer a leitura daquilo que é além de João e além de nós. A partir então do capítulo 4, nós podemos observar a soberania de Deus sobre a história, e a mensagem final dessa aula ela é o resumo de que existe a soberania de Deus sobre toda a história. Nós vamos perceber, então, no palco da história, no palco dessa história que o Apocalipse demonstra, que foi revelada a João, existem forças que operam na história, seja para agradar o Senhor, seja para ir contra o Senhor. Então, lembra daquela questão do dualismo cósmico que nós já falávamos? Mais ou menos isso, é o que nós vamos perceber também. E nós vamos também perceber que nesse palco da história, então, que o véu se rompe, as cortinas se abrem, não o véu se rompe, mas as cortinas se abrem, e João começa a enxergar. Nessa história nós vamos perceber que a vitória é do Senhor. Neste sentido, então, nós vamos fazer uma viagem bem panorâmica pelo resto, pelo que sobra, pelo que sobrou para a gente estudar do Apocalipse, ou na verdade todo ele. Nós vamos fazer uma viagem bem panorâmica, dando pinceladas do que se enxerga acerca então dessa história que é revelada para João através, e que João registra através do livro da Revelação do Apocalipse. Nós vamos pincelar, não vamos fazer grandes estudos, mas nós vamos fazer uma pincelada por todo o livro para a gente entender esses elementos que aparecem dentro desse palco da história que é revelado a João. No capítulo 4 e 5, nós vamos ter dois elementos interessantes. Então, João ele tem a visão do trono de Deus e a visão da glória de Deus. Percebam que, se vocês observarem a leitura, se a gente for fazer a leitura rapidinho, eu vou até puxar aqui, ver se eu consigo,
fazer a leitura do capítulo 4 em alguns elementos, tá? Algumas coisinhas que a gente vai destacar. Então, por exemplo, lá no começo do 4 diz assim: depois dessas coisas, que seriam as cartas às igrejas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sordônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam todos 24 tronos, e assentados neles estavam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saiu relâmpago, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono estava algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então veja a descrição de João, como ele vai entendendo aquilo que ele começou a enxergar, e que nada mais, nada menos que era a glória de Deus. Lembra do livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel ele faz uma descrição inicial que, se você olhar, não consegue compreender, mas, resumindo, era a glória de Deus. Se a gente for pular para o 5, já de cara assim, aí ele já faz uma descrição mais detalhada. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Então ele começa a fazer a leitura de tudo que ele viu nesse primeiro momento. Veja, primeiro ele teve a revelação das cartas. Depois disso ele começou a ver a glória de Deus. É interessante que lá no versículo 10, diz assim: tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então veja, no 14, os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então está falando exatamente da figura do trono do Cordeiro e daquele que está sentado no trono do Cordeiro. Então veja essa visão que João tem de imediato, é exatamente isso, do trono de Deus e da glória de Deus. Isso a gente consegue enxergar no capítulo 4 e 5. Por quê? Porque existe todo esse movimento. Ora, ele teve a visão, a revelação da carta às igrejas, e agora para ele ver mais aquilo que vai acontecer para frente, ele tem essa experiência de Deus mais profunda. Ele estava vendo e ouvindo exatamente a questão do trono de Deus e a glória de Jesus. Então percebam que é algo muito forte, e é exatamente para dar uma espécie de legitimação daquilo que ele vai escrever depois. Logo em seguida, a gente passa um pouco mais adiante, a gente vai começar a enxergar, e é no capítulo 6, a história humana enquanto história da busca do poder. Então é muito interessante que, a partir nesse capítulo 6, a gente vai começar a ter contato com elementos que exatamente traduzem tudo o que acontece e tudo o que aconteceu na história da humanidade. Eu sempre vou alertar assim, sempre depois de João, né? Porque no tempo de João já acontecia coisas, mas como a revelação é algo futurístico para João, então a gente entende que tudo o que aconteceu depois de João, exatamente buscando o poder, foi o que provocou N coisas no nosso planeta, N coisas relacionadas à humanidade, como por exemplo, guerra, fome, morte, mártires que foram perseguidos, né? E o capítulo 6 ele traz essa situação, só que também de forma simbólica, e nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui, só para a gente não se estender muito, porque o nosso tempo ele é realmente muito curto. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer:
com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. Perdão. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Estamos falando de guerra. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Então veja, na verdade, o que nós estamos observando é exatamente que o capítulo 6 ele vai observar, ele vai trazer para a gente aquilo que significa o resultado da busca pelo poder. E se a gente vê na história da humanidade depois de João, todo poder a ser perseguido, ele sempre era envolvido, sempre tinha um envolvimento de guerra, e aí como consequência fome para aqueles que perdiam, morte, e tinha aqueles que pregando a verdade eram perseguidos e também morriam. Então, o capítulo 6 ele vai mostrar que durante toda a história da humanidade aconteciam esses eventos. Significa o quê? Que em todo momento, em todo tempo, sempre existe a questão da história da humanidade enquanto busca do poder, enquanto a necessidade de se ter o poder. E o poder ele tem como consequência, quando ele é de forma inconsequente, a guerra, a fome, a morte e principalmente a perseguição de mártires. Agora vem uma parte interessante e é bacana assim que a gente começa a observar o pano de fundo, capítulo 8, 9, 14, 15 e 16, que é exatamente algo relacionado à história humana, no entanto, a presença do juízo de Deus. Em todos esses capítulos, sem excluir nenhum, vocês vão observar que existe um momento do juízo divino. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 9, só para pincelar. No capítulo 9, já começando o primeiro versículo, quando diz assim: o quinto hoje tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes dava o poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então vejam, o selo de Deus na testa. Quem não tinha o selo de Deus na testa sofria dano, sofria ataque. Então nós estamos falando da questão daqueles que não estavam necessariamente alinhados com o Senhor ou fazendo a vontade do Senhor. Estavam em pecado grave, em qualquer pecado, né? Mas estavam em pecado, estavam andando no caminho diferente, não estavam marcados com o selo do Senhor. Isso significa que estavam andando no caminho diverso. E quem não está com o Senhor, está com o inimigo. Então aí é a questão da justiça divina. Quando fala em justiça divina, quando a gente diz assim que o salário do pecado é a morte, vem nesse sentido. Né? Quando a gente fala em morte espiritual, nós também falamos morte do corpo, tá? Porque estamos longe do Senhor. Por exemplo, lá no 5, não lhe foi dado poder para matá-lo, mas sim para causar tormento durante 5 meses. A agonia que ele sofreu era como a picada do escorpião. Então, se a gente for buscar, por exemplo, já no capítulo 10, deixa eu ver, no capítulo 10, vamos abrir aqui. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu, e ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo.
Então vamos adiantar um pouco a leitura para não perder assim. Então, vamos continuar. Ele segurava um livrinho que estava aberto à sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os sete trovões e não escreva. Então tem coisa que a gente não tem revelado, mas João viu. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e que tudo nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, se a gente faz uma volta lá nos profetas, a gente vai ver que os profetas, então, eles anunciavam exatamente a questão do quê? Do juízo. Né? E aí tem essa promessa do juízo também, revelada para João, e João fez o registro. E se você for olhar nos restantes, no 14, 15, 16, né? Eu até fiz a leitura de um 10 ali, mas vocês vão perceber que nesse período ali existe, então, a ideia do juízo de Deus. Todo tempo há o juízo de Deus. Mas o juízo final, por isso fala em juízo final, né? Acontecerá. Mas em todo tempo há o juízo de Deus. E o juízo de Deus está exatamente nesse sentido de que, por exemplo, Deus ele julga o pecado humano através de destruição da natureza, acaba vindo essa questão de doenças, tudo que traz sofrimento à humanidade. Mas não porque o Senhor quer e ele vai lá e faz de propósito. É porque a humanidade está afastada de Deus. Então, quem está afastado de Deus fica vulnerável a todo e qualquer mal. Então, por isso que a gente pensa assim nessa questão. O que estamos vivendo hoje? Questão de pandemia, questão de florestas sendo incendiadas. Parece que tudo em volta da gente está se consumindo. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos sejamos salvos e caminhemos, nos convertemos. Mas o nosso afastamento do Senhor faz com que coisas sejam vividas. Por isso, em todo tempo, há o juízo de Deus. E esse juízo é no sentido de: aconteceu esse tipo de coisa, o que nós vamos fazer com essa informação? Vamos continuar vivendo a vida como nos tempos de Noé, sem se importar com nada? Ou vamos nos arrepender verdadeiramente, voltar o nosso olhar para o Senhor, a fim de que a gente possa, então, salvo, esperar a volta do Senhor? Aí quando a gente chega no capítulo 13, a gente vê um outro momento da história, que existe em todo o tempo, na verdade, que é exatamente a conspiração contra Deus e contra o seu povo. Então, em todo momento, sempre haverá os momentos em que a gente tem pessoas, sistemas que se voltam contra Deus e contra o seu povo. Mas aí João começa a lançar alguma coisa mais futurística, quando ele vê, por exemplo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E aí a gente entende mais ou menos alguma coisa no sentido de que a besta que emerge da água, ela está relacionada diretamente ao poder político. E a besta que emerge da terra, ao poder religioso. E por que isso? Porque em todo tempo, a coisa ela começa a ser ela começa a se criar para buscar perseguição àqueles que crê, quando você tem um poder forte político e um poder forte religioso, mas na figura de falsos profetas. Veja que muitos falsos profetas se levantaram através da história, mas haverá então um último falso profeta que anunciará o anticristo. Em termos de discernimento, a gente entende que haverá então um tempo em que o poder religioso anunciará o poder político. O falso profeta, o último falso profeta, grande falso profeta, anunciará o último chefe, o último poder político que
governará, vamos dizer assim, e naquela falsa sensação de paz que a gente já conhece. O problema é que em toda a história sempre foi assim. Se você pegar lá, depois que o cristianismo ele foi considerado a religião oficial, né, pelo imperador romano, você tinha ali o poder religioso, o poder político, e eles estavam unidos, sempre se levantando. Se você atravessar a Idade Média fora, você vai ver também o poder religioso e o poder político determinando todas as coisas. Sempre a besta que emerge do mar e a besta que sai da terra. Na última aula nós vamos dar um feeling, assim, nós vamos dar um detalhezinho do porquê que João cria essa imagem da besta que sai do mar e que sai da terra. E vai ser interessante porque daí vai fazer sentido a gente estar falando esse tipo de coisa agora. Tá? Então, o que a gente pode perceber é que são os sistemas que acabam se voltando contra o Senhor. Porque veja, o que acontece quando se tem o poder unificado, quando você tem igreja e Estado unificado, quando você tem o poder religioso e o poder político unificado, existem as perseguições. E se a gente for olhar do ponto de vista assim, mais amplo, não é só dentro da nossa cultura judaica, de tradição judaico-cristã. Se você for, por exemplo, pegar de origem islâmica, você vai ver também que se mistura a figura do governante e da autoridade religiosa. Em muitos segmentos acontece isso. Então você vê que a coisa... E aí o que acontece a partir dali? O poder acaba se concentrando, as pessoas acham que têm todo o poder do mundo e acham que têm o direito de fazer o que querem, inclusive perseguir pessoas que se opõem, perseguir pessoas que inclusive trabalham com a questão da fé. Veja, o que é hoje, o que está acontecendo hoje em muitos países no que se refere aos cristãos? Perseguições. Você tem por quê? Porque ali existe um Estado, ali existe um poder religioso que permite que esse tipo de coisa aconteça. E vai acontecendo. Então, para fins de revelação de João, tudo aquilo que foi após João, na história da humanidade, também se levantou. Então, o mundo ele foi governado assim, dessa forma, com o poder político e o poder religioso caminhando juntos, e aí sim tinham as grandes perseguições. E para completar esse cenário, a gente tem a figura da Grande Babilônia, que está lá no capítulo 17, e nada mais nada menos é que o poder econômico. Né? Você tem a questão da Babilônia como um império forte, né? Mas com cultura pagã. Então nós vamos falar de Babilônia como aquela que, além do poder econômico, tem a cultura forte, de modo que desvirtua aqueles seguidores de Jesus, ou tenta tirar do caminho os seguidores de Jesus, para que eles se percam, para que eles tomem um destino diferente, para que eles acabem não se salvando. Né? Então veja, nós estamos falando aqui de cultura que influencia e necessariamente aliena os filhos de Deus. E se você for olhar na história da humanidade, em todo o tempo existiu a influência do poder econômico, de modo que os cristãos eles desviassem seus caminhos. Então, hoje nós falamos em, por exemplo, e aí uma crítica pessoal, teologia da prosperidade. Puxa, o que é a teologia da prosperidade se não você mudar o foco do Senhor para as coisas? Você está focado nas coisas, porque você quer estar com o Senhor, adorar o Senhor para ter coisas. Não, você não precisa ter coisas. Você precisa apenas ser salvo. E o que você precisa ter não está aqui entre a gente. Então o que acontece é exatamente isso. Existe todo o tempo da história após João esse segmento de poder econômico também. Agora você pega e junta poder político, poder religioso e poder econômico, você tem uma bomba relógio que vai na direção dos cristãos e destrói. A nossa convicção de fé vai exatamente confrontar com os interesses de poder econômico, político e religioso. Quando a gente fala religioso, nós não estamos falando poder de fé, estamos falando poder de um segmento
que, usando a fé, ao invés de usar para evangelização, usa para interesses próprios, interesses do sistema. Então essa é a função, essa é a ideia que se tem em relação a esse tripé, vamos dizer assim, que rege o mundo em todo o tempo, faz-nos compreender que existe, né, em todo o tempo após as revelações de João. Quando existe a revelação de João, é aquilo que eu falei, é para além. Porém, nos atingiu, nos alcançou, né? Mas alcançou todas as gerações depois de João, porque em todo o tempo depois de João existia sempre esse tripé. Isso foi revelado. Na verdade, se você for observar, já existia bem antes, né, de João. Mas como ele estava falando para os cristãos, era exatamente para que nós cristãos observássemos que isso poderia acontecer, como aconteceu, e como acontece, né, e continua acontecendo, e para que a gente tenha o discernimento e não perca a fé, não perca o foco, não se deixe seduzir por algum desses poderes, porque todos eles desvirtuam, se for mal usado, desvirtuam o olhar do cristão para o Senhor. No capítulo 18, você já vai perceber assim essa questão de que os homens não se arrependem das suas idolatrias. É incrível que durante toda a história existe sempre aqueles que se convertem, aqueles que voltam para o Senhor, mas aqueles que não se arrependem das suas idolatrias. Então veja que é aquela coisa do dualismo cósmico também, né? Você tem o Senhor que salva, mas você tem o cara que não quer a salvação, que não se arrepende, é movido pelo orgulho, é movido pela vaidade, ele está influenciado pelas questões do mal, pelas questões do pecado, e ele não se arrepende, ele não se vê em pecado, ele não... Enfim. E, veja, quando fala assim, não se arrepende das suas idolatrias, é exatamente isso. Eles estão apegados às coisas materiais, estão apegados às coisas que não acrescentam e não agregam nada, né? Eles não se arrependem das suas feitiçarias, do seu materialismo, das suas arrogâncias, nada disso. Simplesmente eles vão vivendo a vida. Aí nós fazemos uma leitura lá de Mateus, vivendo como nos tempos de Noé. Então eles estão lá de boa, estão na sua zona de conforto. Eu estou bem, eu estou tranquilo, não acontece nada comigo. Mas é o período, em todo o tempo da história, em que a gente vê que existe também pessoas que não se arrependem de modo algum dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas feitiçarias, das suas tradições que não levam a nada, certo? Então essa é a ideia do capítulo 18, ele dá essa pincelada nesse momento, nessa característica do não arrependimento dos homens em relação a idolatrias, paganismo, feitiçarias, etc. Então acontece já um cenário que eu digo para você assim, que ele começa a clarear, assim, sabe? Ele começa a ficar diferente, ele começa a ser um pouco presencial, ou momentâneo, ou histórico, porque é a questão de fé, de acreditar que a redenção acontece na volta de Jesus, mas ao mesmo tempo futurista para todos nós. Entende? Ele é uma coisa que é momentâneo, que é histórico, que é do nosso tempo, que é contextualizado em todo o tempo da história, que é a espera de Jesus, a redenção, a fé na redenção, na volta de Jesus. Mas é um evento, é um fato que só acontece mais para diante. Então ele nos alcança enquanto fé, mas enquanto concretização avança para todos. Então ele é futurista para João, ele é futurista para quem viveu na Idade Média, ele é futurista para quem viveu na Idade Moderna, ele é futurista para nós, estamos nesse período hoje. Então, essa redenção, a volta de Jesus, aí sim começa a fase interessante do livro do Apocalipse, que ele traz a ideia de que Jesus está vencendo, de que Jesus volta, né, e nós precisamos aguardar. Então ela nos alcança todos, alcança João, e até antes de João, depois do Pentecostes, né, vamos dizer assim, ele alcança pela fé, ou seja, a fé na volta de Jesus, mas o evento concreto, ele é futurista para todos.
E aí vem a fase boa, aí vem aquilo que não tem jeito, aquilo que da mesma forma do que foi falado antes, para nós é só pela fé, mas a concretização ela é futurista também. Mas é um novo céu e uma nova terra, e eu faço questão de ler isso porque isso é bálsamo para os nossos ouvidos, diante de tudo que nesse transcorrer da história vem acontecendo, quando a gente vê que existe um sistema, quando a gente vê que existem pessoas que negam a fé, pessoas que não acreditam, pessoas que não se arrependem, então, mas existe aquele tempo e aí o Apocalipse vai fechando com chave de ouro, é aquele momento do livro. Lembra quando eu falava da questão do menino que lê o livro e aí chega, ele vai lá direto no final. Então é a leitura final do livro, quando a gente já está nos deleitando com aquilo que é o bom, o grande finale do livro. E aí vem no capítulo 21 alguma coisa assim, no primeiro versículo já. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aliás, esse o mar já não existia é a curiosidade que eu vou trazer na próxima aula. Já faz parte, está anotado para falar desse o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Pessoal, me perdoe a emoção, mas quando eu leio isso, eu me emociono. Porque a volta de Jesus é algo que a gente crê, mas desejar a volta de Jesus é algo fantástico e eu, particularmente, eu desejo a volta de Jesus. Eu não estou apressando o Senhor, mas eu quero que o Senhor veja o meu coração e diga assim, Ele está desejoso da minha volta. E eu tenho desejo ardente da volta de Jesus. Honestamente, eu falo isso de coração, eu estou falando isso de testemunho mesmo, porque esse trechinho, ele realmente me emociona. E eu vou ler de novo. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus amados, isso é algo fantástico. E está lá no final já do capítulo, né, do Apocalipse, perdão, do livro. Já está lá, é a fase boa, é aquilo que vai fazer que temos em comum com João e todos os homens de todas as civilizações, de todas as regiões cristãs que já passaram. Isso nós temos em comum, o que não vivemos, mas temos a certeza de que esse lugar existe e que nós estamos indo para esse lugar porque é o que nós queremos, é o que nós desejamos. Então, essa visão de João, essa visão que o Senhor dá para João e que João registra, é sim, meus amados, um bálsamo, é sim a melhor mensagem de esperança que a gente pode ter. Porque não importa a dor que nós vamos passar por aqui, não importa o tempo, não importa como nós estamos vivendo, não importam as perseguições. Quando você se sentir perseguido, quando você se sentir frustrado, quando você se sentir injustiçado por causa da sua fé, vai lá, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. E aí você poderá ir lá no versículo 4 já direto. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É fantástico.
honestamente, eu estou aqui gravando essa aula, eu estou emocionado, porque isso sempre me emociona. É essa certeza que a gente tem de que tudo que a gente está sofrendo, tudo que a gente está passando, os rótulos que recebemos, as perseguições, as doenças, o Covid, tudo isso que está acontecendo não é nada diante daquilo que está nos aguardando. Não tendo dor, não tendo tristeza, porque tudo isso, essa antiga ordem, já terá passado. E por fim, e aí aí vai fazer sentido tudo aquilo que nós falamos, vai fazer sentido aquela primeira mensagem lá atrás nessa aula, quando a gente falava da soberania do Senhor. Por fim, esse versículo que também é assim, traz um acalanto para a gente. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, por toda a história, o Senhor sempre será o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Isso é o sinal, o princípio e o fim, o sinal da soberania de Deus, o sinal da soberania do nosso Senhor. Em todo o tempo, Ele está desde o princípio até o fim. Ele está junto, acompanhando a história de toda a humanidade, o tempo todo sendo bom, sendo justo, sendo fiel. Por isso, meus irmãos, é interessante o estudo do Apocalipse nesse sentido, porque a gente enxerga a história da humanidade descrita no Apocalipse. Lembre que tudo que João escreveu é futurístico para ele. Nós fomos alcançados por esse futuro, mas tem muita coisa que também é futurista para nós. Então vamos nos apegar exatamente nesse final da história. Sejamos como aquele menino, então, que a gente contou lá no começo, não aguentando o que estava lendo da história do mundo, ele foi lá no final para ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que o Senhor venceu. Tenhamos o comportamento assim, sabendo que em todo tempo, por mais adversidades que existam, o Senhor é aquele que vencerá. Forte abraço e fique com Deus.